pessoal, beleza? Hoje o vídeo é um pouco diferente, vocês estão acostumados. É um vídeo muito mais de opinião do que um vídeo técnico, vamos dizer assim, que é em relação ao novo lançamento da Taurus, né? Os T4 em 300 Blackout. O calibre 300 Blackout é um calibre, já de antemão eu acho excelente, né? Inclusive, antes de adquirir o meu T4 em 556, né, eu esperei bastante, eu posterguei bastante essa compra para poder, na esperança de que fosse lançado o 300 Blackout. Como não aconteceu na época, eu peguei realmente ele em 556. Já adianto, já vendi ele, né, não, ficou uma arma que para mim não teve muito uso, né, depois eu explico porquê. Mas assim, em relação à plataforma, em relação à arma em si, eu gostei muito, né, eu utilizei bastante ela, né, atirei bastante. E a arma funcionava muito bem, né, comigo nunca apresentou panes. E é o que se espera de uma plataforma R, né, no padrão do T4. Uma arma que funcione bem, né, que tem ali as características básicas, né, de confiabilidade, enfim, de robustez para uma arma militar. O lançamento do 300 Blackout aqui no Brasil já era esperado, né, é um calibre que vem fazendo bastante sucesso lá fora, né, vem ganhando mercado, tanto no meio civil quanto no meio militar, principalmente para determinadas aplicações. E qual a grande jogada do 300 Blackout? A gente tem aqui dois calibres, que são os dois calibres principais da OTAN, né, do bloco da OTAN, vamos dizer assim, que é o 556 por 45 e o 762 por 51. Os dois já estão há muito tempo em uso, já passaram por diversos teatros de operações e já se conhece bastante tanto os pontos positivos quanto os pontos negativos dele. E o 300 ele surgiu, o 300 Blackout, né, ele foi um dos calibres que surgiu nessa onda de você encontrar um calibre intermediário, né, que reúna as características positivas, né, desses dois calibres, né, do 556 por 45 e do 762 por 51, em um único cartucho. Né, surgiram outros, né, o 6.8 SPC, 6.5 Grendel, mas o que de longe se popularizou mais foi o 300 Blackout. O que acontece? Vamos lá. 556 por 45 e o 762 por 51. 556 é um cartucho que ele é leve, né, de modo geral, o conjunto dele, a munição dele é leve, possibilitando o operador levar muito mais munição, né, consigo. É um calibre que ele também é muito controlável, né, muito confortável de atirar, o recuo dele é muito baixo. Mas ele tem um inconveniente de ter um projétil muito leve, né, de modo geral, que não vai ter tanta eficiência, né, principalmente a distâncias mais longas, e a balística terminal dele, ela pode ficar comprometida de forma muito fácil, né? Em ambientes como, por exemplo, região de mata, onde você tem uma vegetação um pouco mais densa, às vezes até um galho mais fino, né, vai desviar com facilidade um projétil de 556. Diferente, por exemplo, de um 762 por 51, que já tem um projétil mais pesado, né, algumas vezes mais pesado que um de 556, pelo menos umas 3 vezes mais pesado. E nessa situação ele não vai ter uma interferência tão grande, né, do ambiente. Ele vai conseguir manter a trajetória dele mesmo depois de atravessar alguns obstáculos. Ele também é um calibre, né, o 762-51, que ele tem um alcance bem maior, né, uma efetividade a distâncias bem maiores do que um 556. Mas tem alguns inconvenientes, como por exemplo, né, vou citar dois aqui. Ser um cartucho muito grande, muito volumoso, né, impedindo que o operador leve uma quantidade maior de munição, né, muito grande de munição. E quando se atira em fogo automático com ele não é tão controlável, né? Quem já atirou de FAL em fogo automático sabe que não é tão fácil de você domar ele, né, para ter uma quantidade razoável de acertos. É diferente do 556, né, que você com um pouco de treino você consegue uma quantidade de acertos muito boa. Aí o 300 surgiu nesse meio, né, para reunir essas duas características, essas boas características, que são o baixo recuo, né, e o tamanho compacto do 556, né, o 300 ele é baseado no cartucho 556. A grosso modo, o 300 ele é um cartucho de 556 cortado, né, a boca, o pescoço dimensionado para um projétil de 300, né, e o tamanho total dele ele fica praticamente do tamanho do 556, né, o comprimento total dele já montado. E ele vai ter essa característica de ser mais compacto, mas com um projétil de .300, né? Ou seja, é um projétil mais pesado que vai oferecer, né,
qualidades balísticas muito boas, principalmente a distâncias de até seus 250 metros, né? Nessa faixa de trabalho, até 250 metros. Né? Que em geral, em situações de combate, né? É uma faixa de trabalho razoável. Calibre com excelentes características balísticas, né? Principalmente de balística terminal. Um poder de incapacitação, vamos dizer assim, muito bom, né? É um calibre muito eficiente. Mas por que eu não compraria, né, agora, né? Porque eu não vou comprar um agora, vamos dizer assim. A gente tem que analisar também, não só em relação ao calibre, mas em relação ao uso que a gente vai dar a ele, né, aquele calibre, aquele armamento, e também em relação a se isso vai comprometer o nosso restante aqui em relação às armas. Né? Qual foi um grande inconveniente que eu encontrei no T4 em 5.56? Né? O custo, né? Tanto o custo de aquisição, né, que é uma arma mais cara, como o custo de você manter ele, né, você se manter treinando. Né? A munição é bem mais cara do que a munição de arma curta. É lógico, é inegável, a gente aqui não pode desprezar o poder de fogo de um 5.56. Né? Se você pretende utilizar para defesa, né, isso aí afastando as questões legais, né, por ser uma arma de atirador. Mas se o seu objetivo é usar eventualmente na defesa, né, ou enfim, para algumas aplicações, daí não tem o que se falar. O T4 um fuzil realmente é muito superior. Mas para a aplicação da grande maioria dos atiradores, que é atirar no meio esportivo, enfim, uma forma mais lúdica, fica uma arma que vai limitar bastante. Né? Você não é uma arma que você vai conseguir atirar em todo stand, né? Stands menores normalmente não permitem o uso de fuzil. As provas também que você vai poder participar, pensando no meio esportivo, também não são tantas. Então você vai ficar com uma arma ali mais cara e bem limitada. A questão como eu falei, da minha situação do 5.56, né, que também se aplicaria ao 300, é principalmente em relação ao custo de munição, né? Porque você se manter treinando com um fuzil é muito caro. Uma munição original vai estar em torno aí dos R$9, né, direto da CBC, né, que eu creio que a do 300 Blackout vai estar nessa faixa ou um pouco mais. E a recarga também não é barata, né? A recarga do 300 eu chuto que vai ficar no mínimo aí na casa dos R$5, R$6. Então vai limitar bastante aí as possibilidades dos atiradores. Agora, lógico, você é um cara que pretende adquirir ele para caça de javali, por exemplo, né, um calibre que eu acredito que tem uma boa eficiência para isso, né, principalmente o de 16 polegadas. Aí realmente é um uso que se tem. Mas, na minha opinião, se você é um atirador ainda que está começando nesse mundo, né, que não tem a maturidade, né, e isso não me entendam mal, né, não é de forma pejorativa, mas se você ainda não tem a maturidade para entender o que você pode extrair de um 300 Blackout, né, e você vai comprometer o seu treinamento, enfim, a aquisição de outras armas, de material para treinamento, de insumo, para adquirir essa arma, aí muitas vezes ela vai ficar ali mais como um símbolo do que realmente como uma ferramenta. Eu particularmente não embarcaria nessa, né? Pelo menos não por enquanto. Lógico, existe a incerteza do amanhã, né? Que esse é um ponto muito importante aqui para se tratar. A gente não sabe como é que vai estar a legislação daqui a uma semana, daqui a um ano, daqui a 10 anos, né? Não sabe se a gente vai ter essa possibilidade. Eu espero que sim. Mas é um ponto a se pensar também, né? De você deixar de adquirir agora e depois essa arma ser proibida. Mas tirando isso, né, tirando essa parte, né, se você não tem uma aplicação muito específica, né, para esse armamento, né, tratando aqui de 300 Blackout, eu particularmente esperaria mais um pouco, né, desenvolveria mais, refinaria mais, né, minhas técnicas, né, meu conhecimento no tiro, para aí sim partir para uma arma tão específica, beleza? Mas como eu disse, essa é a minha opinião, né? Você tem todo o direito de discordar. Se quiser discordar, deixa aqui nos comentários que a gente vai debater sobre isso, beleza? Aqui foi o MT Mag, um abraço, até mais.